Olá, vamos direto ao ponto. Os mercados financeiros, ali no comecinho de 2026, vivem uma euforia, sabe? E essa euforia toda tem um nome: inteligência artificial. Só que, por baixo de tanto otimismo, começou a surgir uma palavra meio estranha, um zumbido nos bastidores da indústria de tecnologia. E a palavra é essa aí, Ramagedon. Parece nome de filme de ficção científica, né? Mas olha, é um termo bem real e que sinaliza uma crise que pode estar se formando bem debaixo do nosso nariz. Então, a grande questão é, o que exatamente significa Ramagedon? E por que uma coisa com um nome tão específico de repente vira uma ameaça para todo o ecossistema de tecnologia? Pois é, vamos entender isso a fundo. Para a gente ter uma noção da escala do que estamos falando, é só olhar para o mercado. O otimismo com a IA foi tão, mas tão grande, que pela primeira vez na história, o índice S&P 500 passou da marca de 7.000 pontos no fim de janeiro. É uma euforia que a gente nunca viu antes. E aqui a gente tem a primeira pista do problema. Essa corrida do ouro da IA tem um custo que ninguém estava vendo. E ele começa justamente na base de tudo, nos componentes da tecnologia. A demanda por data centers de IA não é só grande, a palavra é essa mesma, voraz. É aqui que a gente chega no coração da história, o tal fenômeno Ramagedon. Ele é basicamente o resumo do conflito que a gente está analisando hoje, o custo não planejado desse boom todo. Então, traduzindo Ramagedon, é no fundo uma crise na cadeia de produção. Os data centers de IA precisam de uma quantidade absurda de memória de altíssimo desempenho. E o que os fabricantes de chips estão fazendo? Estão jogando toda a sua capacidade para atender essa demanda. O resultado? Bom, falta chip para todo o resto, de celular a carro, e isso esmaga as margens de lucro de todo mundo na indústria. É uma verdadeira reação em cadeia. Pensa só. Primeiro, a demanda por IA explode. Segundo, os fabricantes de chips correm para produzir as memórias superpotentes que a IA precisa. Terceiro, isso cria uma falta gigantesca de chips para todos os outros produtos. E por fim, com pouca oferta e muita gente querendo comprar, os custos disparam e as margens de lucro das empresas de eletrônicos simplesmente derretem. E essa confusão toda está criando uma divisão bem clara dentro do próprio setor de tecnologia, sabe? Não é aquela história de que a maré sobe e levanta todos os barcos. Aqui tem gente navegando em iate, enquanto outros estão afundando feio. Os números deixam isso bem claro. Empresas como Applied Materials, que fazem o hardware para IA, viram suas ações subirem mais de 8% em uma única semana. Enquanto isso, o setor de software, que não está ali na linha de frente da fabricação de chips, levou uma pancada, uma queda de 20% em um mês. Os investidores estão repensando quem é que está ganhando dinheiro de verdade com essa revolução. Agora vamos para o epicentro desse terremoto. Se tem uma empresa que é a cara desse momento, com toda a promessa e toda a pressão, essa empresa é a NVIDIA. Todos os holofotes estão nela. E por quê? Por causa desse número, 65 bilhões de dólares. É o que o Wall Street espera que a Nvidia anuncie de receita, em um único trimestre. Para a gente ter uma ideia, isso é mais que o PIB de vários países. Esse é o tamanho da aposta do mercado em inteligência artificial. O relatório de resultados da NVIDIA, que sai no dia 25 de fevereiro, não é só sobre uma empresa. É um teste para toda a tese de investimento em IA. É o que vai dizer se esse boom todo se sustenta, se essa grana toda sendo gasta em tecnologia está valendo a pena e, sendo bem sincero, se essa euforia do mercado tem algum fundamento. O peso do mundo da tecnologia está literalmente nas costas da NVIDIA. E para botar mais lenha na fogueira, todo esse drama da tecnologia está acontecendo num cenário econômico global que, olha, está bem incerto, bem tenso. A história é maior do que só a inteligência artificial. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central americano, o Fed, está numa sinuca de bico. A inflação geral parece que está melhorando, caiu para 2,4%. Mas o núcleo da inflação, que é o que eles olham com mais atenção, continua teimoso ali em 2,5%. Isso atrapalha qualquer plano de cortar os juros. E para quem vive no mundo real, a inflação bate bem mais forte. Dá uma olhada nesses números. Carne bovina subindo 17%, café 18%, e as contas de luz e gás também não param de subir. São esses custos que pesam no bolso das famílias e que deixam o Fed de cabelo em pé. E essa frase, direto da ata da reunião do Fed, diz tudo. Eles precisam de mais evidências. Traduzindo do economês, não contem com corte de juros tão cedo. Essa postura de juros altos por mais tempo joga mais uma camada de pressão e de incerteza no mercado que já está no limite. Então, quando a gente junta todas as peças, fica muito claro.
A revolução da IA não é só uma historinha bonita de inovação. É uma força de disrupção que está redesenhando a economia, criando vencedores e perdedores e testando os limites de toda a nossa estrutura econômica. O que nos leva à pergunta final. O tal do Remageddon é só o primeiro sintoma de uma transformação muito, mas muito maior. A revolução da IA já está aí, redefinindo setores inteiros. A pergunta que fica no ar é, no fim das contas, quem vai pagar o preço por toda essa disrupção? Fica a reflexão.